RCP Notícias. Já temos 13 horas em Cabo Verde. Boa tarde. Jornal da Tarde para esta quarta-feira. Abrir a conhecer os títulos. Governo diz ser positiva a governação do país. Oposição afirma o contrário. Linguista da Alma CV defende a clarificação do texto constitucional sobre a oficialização da língua cabo-verdiana. A ASA comemora 40 anos com olhos postos na transformação digital. José Freitas reafirma a disponibilidade para mais um mandato à frente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau. Câmara Municipal do Sal vai homenagear Tubarões Azuis e Federação de Futebol pelo desempenho no CAN. Conselheiro especial do presidente da Guiné-Bissau pede demissão por discordância com Embaló. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento destas e outras notícias da edição e apresentação de Humberto Santos. Para Viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O primeiro-ministro está hoje no Parlamento a debater com os deputados o estado da governação do país, um estado que Ulisses Correia e Silva classifica de positivo à luz das avaliações que vários organismos internacionais têm feito do país. Cabo Verde é o país mais livre da África, com posição 32 em 165 países do mundo, no índice de liberdades civis e política. Cabo Verde é o terceiro país da África no índice da democracia, com posição 35 em 167 países. Na liberdade de imprensa, Cabo Verde ocupa a posição 33 num total de 180 países. Cabo Verde é o segundo melhor país em África no índice de liberdade económica. Cabo Verde é o segundo país em África com a melhor classificação no índice de transparência e corrupção, ocupando posição 30 em 180 países. Essas avaliações mostram a estabilidade e boa governação de Cabo Verde, dois fatores que, refere o primeiro-ministro, são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. São fatores de boa reputação internacional e de confiança nas relações com os parceiros de desenvolvimento e com os investidores. A liberdade económica, assegurada pelo primado da lei, pela eficiência do governo e pela eficiência da regulação e pela abertura ao mercado, é fundamental para a confiança dos investidores e das empresas na economia, para as decisões de investimento. Transparência e baixos níveis de corrupção são fundamentais para a confiança dos cidadãos nas instituições, para a confiança dos investidores e das empresas na economia do país. Não obstante as avaliações positivas dos organismos internacionais, Cabo Verde deve, no entender de Ulisses Correia e Silva, continuar a apostar na qualificação da sua democracia. Temos que continuar a qualificar a nossa democracia. Há reformas que aguardam a criação de condições políticas para a sua concretização no Parlamento, como é o caso da revisão do Código Eleitoral, nomeadamente para garantir a efetiva regularidade e oficiosidade do recenseamento eleitoral, através do recenseamento automático, e aumentar o número também de mulheres nos cargos eletivos do poder político, como consta da nossa proposta de revisão do Código Eleitoral. Uma justiça independente, efetiva e eficiente foi também referida pelo primeiro-ministro como sendo um pilar importante do primado da lei e da confiança no Estado. Nesse sentido, reduzir a morosidade na realização da justiça é uma grande prioridade. Várias medidas políticas e de políticas têm sido adotadas. Há um compromisso firme dos Conselhos Superiores, do Ministério Público e da Magistratura Judicial e do Ministério da Justiça na execução do plano de redução de pendência. A avaliação que o primeiro-ministro faz da governação do país é secundada pela bancada do MPD, com o deputado Celso Ribeiro a lembrar que o partido inaugurou uma nova forma de exercício do poder com os cidadãos, com municípios
e com as organizações não governamentais. A nova lei do Tribunal de Contas, o funcionamento do Conselho das Finanças Públicas, da prevenção da corrupção, da autoridade da concorrência, a nova lei de base do Orçamento de Estado, relações transparentes com os municípios, com regras publicitadas do Fundo de Ambiente, do turismo, rodoviário, demonstram o engajamento do governo com a transparência e a boa gestão da coisa pública. Isto é, saímos da regra da opacidade para a regra da transparência. Opinião diversa tem a bancada do PAICV. Ao contrário do governo e da bancada que o suporta, o deputado Francisco Pereira vê um país a viver uma crise de governação sem precedentes na sua história. Se não vejamos o que temos hoje, a falta de transparência e de ética na gestão da coisa pública é uma realidade. Aliás, ela é uma marca dominante do seu governo. Para se aferir dessa veracidade, basta recordar da conduta predominante deste governo em matéria de privatizações e concessões públicas, de inexistência de recursos públicos transparentes para a adjudicação de obras e serviços estruturantes do país, predominância de ajustes diretos na contratação pública, sonegação e engavetamento de informações, maiormente os relatórios dos fundos do ambiente e do turismo, os 8 milhões de contos da Covid como paradeiro desconhecido, a perda de mais de 3 milhões de contos em dívida fiscal por prescrição, beneficiando empresas, quiçá amigas. Posição crítica tem também o deputado da UCID, João Santos Luís, para quem não se pode falar de governação, de boa governação, num país onde os setores-chave para o desenvolvimento continuam muito frágeis. Não se pode falar de boa governança com a situação de transporte aéreo e marítimo que se vive no país, que é, por sinal, constituído por ilhas separadas por mar, umas das outras. A situação caótica dos transportes vivida no país promove prejuízos por todos os lados. São as agências de viagens e turismo que acarretam prejuízos, são os imigrantes que deslocam a terra natal e no regresso enfrentam dificuldades, são os turistas de vários pontos do globo que visitam o país e que não conseguem circular pelas ilhas, etc. Uma boa governação não compactua com o setor de educação frágil e cheio de turbulências, em que os direitos dos professores não são integralmente respeitados, bem como a estrutura educativa dotada foge à realidade e às necessidades do país. Depois dessas intervenções iniciais, deu-se seguimento ao debate propriamente dito e, na ocasião, o Primeiro-Ministro pediu compromisso e vontade política para resolver o impasse em torno da eleição dos órgãos externos ao Parlamento. Pormenores com o António dos Reis. Renovar os votos de boa tarde, dizer que já no início a UCID considerou que o tema que foi trazido para o debate, boa governança, é uma tentativa do Movimento para a Democracia branquear a situação do país. Ulisses Correia Silva acusou o PAICV também de tentar descredibilizar os indicadores e as entidades e os critérios de avaliação externa. O deputado e dirigente do PAICV, Rui Cimeiro, nota que os critérios são importantes, sim, mas considera que os critérios não chegam para resolver os problemas internos. O Primeiro-Ministro apelou ao engajamento e compromisso, sobretudo, do maior partido da oposição, no sentido de resolver o problema em torno da eleição dos órgãos, portanto, externo ao Parlamento, bem como a revisão do Código Eleitoral. No TN, a entidade que é reguladora e gestora do sistema eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições, com mandato expirado. No TN, a entidade reguladora da comunicação social. No TN, a entidade que é responsável pela proteção de dados. TN vários. Esses importantes para o sistema democrático e o sistema político. Então não assume compromisso, porque quanto mais tempo passa, mais difícil não tem, mais dificuldade em implementar os processos, nomeadamente por causa de eleições que se avizinham. Órgãos externos, primeira prioridade. Revisão do Código Eleitoral, se não estudo, não queremos, porque já para autárquicas que também produz efeitos para 2026. Então não queria vontade política para fazer.
vontade política que foi também debatido, porque a deputada do Movimento para a Democracia, Isa Costa, acusou o grupo parlamentar do PAICV de estar a servir de força de bloqueio na aprovação de todas as iniciativas legislativas que exigem 2/3. O deputado e presidente do PAICV nota que na democracia todos contam e considera que os entendimentos devem ser construídos. Rui Semedo concluiu que há falta de transparência também na gestão da coisa pública, isto entrando no debate sobre o tema que é a boa governança. Claramente que há graves problemas na gestão dos recursos públicos. As inspeções que foram feitas aos fundos de turismo e ao fundo de ambiente demonstraram claramente que há problemas na gestão de recursos, mas também há derrapagens no custo das obras. Estamos a perder no que diz respeito ao custo de oportunidades, ao custo de contexto, e há uma forte intransparência na gestão da coisa pública. Temos uma boa governação no que diz respeito à contratação pública. As aquisições são feitas por ajustes diretos, como regra, e sem concurso. Temos uma boa governação no que diz respeito ao emprego. Não estamos a criar emprego, não estamos a criar emprego jovem. Na mesma linha, os deputados da UCID alertaram para a necessidade de se melhorar o funcionamento do Estado de Direito, exigindo o cumprimento das leis. António Monteiro pede a criação de condições para acudir os cidadãos com menos posse e pede ainda a intervenção do Executivo no sentido de resolver o problema dos transportes, tanto aéreo como marítimo. Nos transportes aéreos, já dissemos aqui várias e várias vezes que o Governo deve intervir de forma contundente para resolver de vez este problema. Na questão dos transportes marítimos, o aumento das passagens, ainda mais com a discriminação dos filhos de cabo-verdianos nascidos no estrangeiro e dos que nasceram aqui, do nosso ponto de vista, não está correto. Alertar o Sr. Primeiro-Ministro para o seguinte: falou há bocado na revisão do Código Eleitoral, dizer-lhe que nós estamos, os deputados da UCID, plenamente de acordo que se faça esta revisão o mais rapidamente possível, para podermos resolver o problema do recenseamento, para darmos aos nossos imigrantes também a possibilidade de poderem votar. E sobre a eleição dos órgãos externos, o Movimento para a Democracia manifestou abertura no sentido de se chegar a entendimento para a escolha dos representantes desses órgãos o mais depressa possível, mas, como já se disse, a deputada do MPD acusou o PAICV de estar a bloquear, portanto, essas escolhas. A gestão da Câmara Municipal da Praia também esteve no centro do debate aqui trazido pelo Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia que considera que a boa governança é um ativo importante do país e que deve ser acarinhada. Luís Carlos Silva admite que, graças à boa governança, os parceiros internacionais têm acreditado no país, disponibilizando mais recursos a Cabo Verde. Que hoje no Pôdio celebra o terceiro compacto do Millennium Challenge Account. Ele é claramente uma assunção de que Estados Unidos olha para Cabo Verde como um país que tem boa governação, como um país que aplica devidamente os recursos disponibilizados, os recursos a ser disposição. É graças a essa boa governação também que no Estado está hoje tudo envelope financeiro de nossos parceiros aumenta. Envelope financeiro do Banco Mundial aumenta, envelope financeiro de cooperação luxemburguesa aumenta, envelope financeiro de Portugal aumenta. Portanto, nosso estudo no deve protege o ativo maior que não tem e nosso estudo deve trabalhar para melhor. E, Humberto, foi nestes termos que aconteceu aqui o debate e também o PAICV de referir que levantou mais uma vez a questão da suposta alteração do orçamento de Estado que foi aprovado na Assembleia Nacional, segundo dizem, não é o orçamento aprovado aqui na Casa Parlamentar que foi publicado. Dizer que no período da tarde falta ainda cerca de meia hora de debate, que vai prosseguir a partir das 14h40. Agradecimento, José António dos Reis, em direto do Parlamento, a acompanhar o debate com o Primeiro-Ministro sobre a boa governança. É preciso clarificar a questão da oficialização da língua cabo-verdiana no texto constitucional. Quem o diz é Karine Moreira, membro da ALMA-CV, Associação para a Valorização da Nossa Língua Materna.
um artigo de carta magna é que pode deixar margem para ambiguidade. A lei tem que ser claro. Tem que ser claro para a moita falar. Línguas oficiais, depois, número 1 é a língua oficial o português, número 2 o Estado cria as condições para, etc. Então, aquela pluralização fica, até deixa margem para quem interpreta se crê. Um está falando, não, mas essa está falando de é oficial, mas essa está falando, tem que ser claro, né? Segundo a linguista, há ambiguidades na legislação que não contribuem para criar um bilinguismo pleno em Cabo Verde. Novo Código de Procedimento de Administração Pública, que nesse artigo 52 está falando, mas língua de administração pública tem que ser língua portuguesa e língua oficial de na Constituição. É um assunto que nós, no período de audiência com o Ministério de Administração Pública e Modernização do Estado, ainda não se aguarda, para modo que tem sentido, depois que já tem leis, na 2019, não tem lei que permite o uso das duas línguas, que é natural, porque pode bem, num país onde que língua cabo-verdiana é majoritária, pode bem impõe, mas, e nós nunca entendemos, não entende mesmo, por isso que no período de audiência, eu sei que ela quer falar. Então, se alguém está chegando na administração pública tem que ir português ou está sendo atendido só na português, isso é que está entende, onde que fica serviço público e proximidade. Então, que as coisas lá, às vezes, está a fazer leis que contradizem outros que já existem. Karina Moreira afirma que não existe uma política linguista nem incentivos da parte do governo para investigações sobre a língua cabo-verdiana. Como ele é oficializado, é que está orçamentário sobre ele, nunca tem verba para investigação para cabo-verdiano, nunca tem incentivo. Então, nunca tem como promover aquela investigação, se quer ser sempre na boa vontade de investigadores, nos doutoramentos, com os bolsas que não taxa, mas não ligado com o Estado. E o Estado tem que dever, constitucionalmente, mas é que está fazendo. Uma outra preocupação da Alma CV tem que ver com o não acompanhamento por especialistas das aulas experimentais ministradas em crioulo no ensino secundário. É cima que por uma disciplina, mas que houve preocupação de seguir que é alguém que está cuidando dele, nunca sabe mal que você está cor. Então, ao que está fazendo uma experiência, porque está seguindo, você condena ela a fracasso. Então, que ela também, o processo que está a ser muito bem conduzido, cima devia, e apesar que já criaram, mas que está a fazer de melhor maneira, no nosso ponto de vista. A Alma CV organiza no sábado, dia 2, um fórum de língua materna em que deverão sair recomendações que serão encaminhadas às autoridades competentes na matéria. E neste Dia Internacional da Língua Materna, o Instituto do Património Cultural, através da Direção do Património Imaterial, promoveu hoje de manhã uma webinar para uma reflexão à volta do valor do valor patrimonial da língua materna em Cabo Verde e na diáspora. Ao longo do evento, que reuniu especialistas da nossa diáspora, também da cidade da Praia, sublinhou-se a necessidade de valorizar a língua cabo-verdiana enquanto elemento que fortalece a união dos cabo-verdianos ao redor do mundo, assim como a nossa identidade. Joana Lopes. O lema da webinar versa sobre educação multilingüe, um pilar da aprendizagem intergeracional. A diretora do Património Imaterial do Instituto do Património Cultural, Carla Semedo, explica-nos que a abordagem multilingüe desde a infância ajuda-nos a perceber como a apropriação da língua materna é vivenciada nas diferentes faixas etárias. Normalmente, a que fala de língua, tem que pensar enquanto uma vivência que atravessa todas as gerações. Então, você pensa desde a infância até fase velhice adulta. Então, importa e percebe de modo que na tudo que as faixas etárias, língua e tudo que a apropriação de língua está a ser vivenciado. Porque assim, multilingüe por isso põe mais que uma língua. Então, aí multilingüe já percebe que é a realidade onde tem vários crioulos. E no Cabo Verde, vou ter um crioulo e língua materna, vou ter variantes. Que as variações que também acabam permitindo entender cada uma das especificidades e também entende modo que esse aprendizado e modo que essa sonoridade, tudo que está constituído enquanto uma língua na forma mais linguística. O especialista em língua cabo-verdiana, Marciano Moreira, apresentou uma comunicação intitulada
preservação de nossa língua na nossa diáspora e preservação das diáspora. Ele que vê na língua cabo-verdiana um elemento principal da cabo-verdianidade. Entende ser fundamental que o Estado cabo-verdiano apoia a nossa vasta diáspora a apropriar-se da língua cabo-verdiana como elemento que une a nação, que promove o amor, a solidariedade e o desenvolvimento do país. Seria bom que toda a diáspora, também com o apoio do próprio Estado, a viva consciência que a língua cabo-verdiana é aquele principal elemento que está unindo, que está ligando, que está fazendo viver a nossa cultura. Por exemplo, um cabo-verdiano, terceira ou que geração, também para Cabo Verde, e também é que está conseguindo conviver com seus parentes, ser dono, ser dona, e isso está fazendo ter menos amor a tornar bem Cabo Verde, menos amor até de solidariedade, de investimento, de aquela, menos amor de, eventualmente, ele ou através de seu filho participa naquelas seleções de Cabo Verde para representar no cima que estado que acontece e que é nosso orgulho. De Portugal, participou na webinar via Zoom a investigadora Ana Josefa Cardoso com o lema Língua de Casa dentro da escola, sendo um direito linguístico na promoção de bilinguismo. E a música deve ser considerada a principal aliada no processo de oficialização da língua cabo-verdiana e que contribui para a convivência harmoniosa das variantes de todas as ilhas. É um recado desde os Estados Unidos de Ângelo Barbosa Dinho, diretor do Instituto Pedro Pires de Estudos Cabo-Verdianos da Universidade de Bridgewater. A minha opinião pessoal, até uma coisa que interfere diretamente para as pessoas que estudam a língua cabo-verdiana, que são especialistas, mas deve hoje a música como o primeiro aliado no sentido de entra nesse domínio, nessa área que tem um conflito, tem uma tensão. Música é aliado que não tem para resolver esse problema. Como eu digo, língua já está depositado na música. De tudo ser variante, na mesma música, porque ele é uma opinião muito pessoal de meu. Se tem um aliado em questão de resolver a questão linguística na Cabo Verde, é música, antes de políticos. E neste Dia Internacional da Língua Materna, a Unesco pede aos governos a garantia da educação multilingue para promover a coexistência de idiomas, alcançar os ODS e celebrar a Década Internacional das Línguas Indígenas. A Agência de Cultura, Educação e Ciência da ONU enfatiza a importância da educação multilingue para a aprendizagem intergeracional. A Unesco estima que 40% das crianças enfrentam dificuldades de acesso à educação em sua língua materna, o que muitas vezes resulta em marginalização e perda de herança cultural. Segundo a agência da ONU, o ensino da língua materna é crucial para uma educação equitativa e para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. 1h23, Jornal da Tarde da RCV. A ASA promoveu hoje uma conferência sobre os novos horizontes da aviação civil com a transformação digital. A conferência é o culminar das celebrações dos 40 anos da empresa. Valdemar Almeida. Esta conferência é o ponto central das comemorações do 40º aniversário da ASA, mas também um momento para lançar um olhar sobre o futuro, as oportunidades e os desafios da transformação digital para a aviação civil e a navegação aérea. Depois de traçar o percurso da ASA nestes 40 anos, o PCA da ASA, Moisés Monteiro, lembrou, na abertura da conferência, que é imperativo, neste momento, apostar nas pessoas, investir no capital humano com valores e competências necessárias, designadamente as digitais. A ASA já está a dar passos neste sentido, de digitalização dos seus serviços. Concluiu uma primeira fase da digitalização dos serviços de informação aeronáutica, implementando uma base de dados aeronáuticos em linha com o estado da arte. E também passou a publicar a informação aeronáutica de Cabo Verde em formato eletrónico, o chamado EAIP, Electronic Aeronautical Information Publication.
Presente nesta conferência, o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, destacou os temas da conferência, que convida os conferencistas a mergulharem mais profundamente nos horizontes que se abrem. É uma chance que temos de aprender com especialistas, compartilhar ideias e também, através do networking nesta sala, forjar parcerias que nos permitirão moldar coletivamente o futuro desta indústria e da indústria que representam os convidados que aqui estão. Mas a transformação digital, ela não é apenas sobre inovação e progresso, é também sobre responsabilidade e compromisso. À medida que abraçamos as oportunidades oferecidas pela tecnologia digital, devemos fazê-lo com olho firme no futuro sustentável da nossa indústria. Manter a segurança, a eficiência e a sustentabilidade no centro das nossas decisões é imperativo, defendeu Pedro Lopes. Por isso, neste espírito de colaboração e compromisso, peço a todos os participantes desta conferência para que se unam neste espírito de cooperação, de desenvolvimento, inovação, tecnologia, mas também sustentabilidade. Estas duas palavras serão essenciais para o futuro do nosso país. Inovação e sustentabilidade. Os conferencistas exploraram durante o evento as vastas oportunidades que a era digital oferece à indústria da aeronáutica, para além de terem confrontado de maneira franca os desafios e as ameaças associadas. Uma conferência que serviu também para delinear estratégias inovadoras, para além de promover discussões de modo a procurar soluções que garantam um futuro seguro, eficiente e resiliente para a aviação civil em tempos digitais. Falando em aviação, vamos em direto à Ilha do Sal, mais concretamente ao Aeroporto Internacional do Sal. Termos com o colega jornalista Moisés Évora. Moisés, muito boa tarde. Como é que estão as ligações com este tempo, Moisés? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Deixa-me dizer-te em primeiro lugar, já estivemos também à conversa com o meteorologista de serviço, fomos informados que um vento com brisa forte, brisa muito forte, é que tem então dado a possibilidade de alguma visibilidade nas últimas horas, mas as informações apontam também para que tenhamos até amanhã alguma visibilidade moderada e depois poderá haver uma visibilidade não tão boa pelas informações, obviamente, que a Rádio de Cabo Verde me tem vindo a recolher. No que diz respeito a ligações, podemos aqui adiantar, olhando para ligações domésticas, ontem só voos à noite a partir da Ilha do Sal, para São Vicente e para a capital do país, e podemos adiantar também que a TAP não aterrou ontem no aeroporto internacional de São Vicente. O avião fez a ligação, ou o avião que saiu de Lisboa não conseguiu então aterrar no aeroporto internacional Cesário Évora e derivou para a Ilha do Sal. Esteve algumas horas aqui em stand-by na Ilha do Sal, aguardando para saber se poderia haver alguma melhoria, mas não, e depois então o aparelho voltou para Portugal, rumou então para Portugal. E hoje também a ligação da TAP Lisboa-São Vicente foi cancelada por aquilo que apuramos também aqui junto da transportadora aérea portuguesa, tendo em conta este quadro de bruma seca. E podemos adiantar que contactamos também algumas agências, outras ligações que têm sido possíveis, por exemplo, ligações de Itália, Bélgica, a Polónia, Países Baixos, Inglaterra e Alemanha, ligações que têm chegado tanto à Boa Vista como à Ilha do Sal. Uma referência, também já contactamos pescadores e sabemos que temos pescadores em plena faina. Há que ter muito cuidado porque este tempo não está nas melhores condições para a prática da pesca. É o quadro que podemos adiantar neste momento. A continuação de muito boa tarde. Muito boa tarde, jornalista Moisés Évora. E por causa do mar revolto, mas também falta de meios, dificultam as buscas pelo jovem Santos, que continua desaparecido no mar do Tarrafal de Santiago. Pormenores com Ângela Monteiro.
Conforme alguns familiares, Santos Alexandre Barbosa Lopes saiu de casa para pescar numa zona chamada Costa, junto com um grupo de jovens do Tarrafal, sendo um irmão de Santos. No passado dia 18/40, quando sofreu um acidente nas pedras e caiu no mar. A TCV chegou-nos a informação também de que todos os outros jovens que caíram no mar conseguiram agarrar nas pedras e subir à terra firme. Mas Santos não teve a mesma sorte devido à agitação do mar e acabou por ser levado pela correnteza. A nossa fonte confirmou-nos também que deram à costa a alguns pertences da vítima, mas que as buscas pelo jovem Santos estão em curso e envolvem os familiares, amigos, poder local, mas também a Proteção Civil e bombeiros do Tarrafal de Santiago, mesmo que com poucos recursos. Município que, aliás, está de luto, diz o autarca José dos Reis. Jovem Santos, que ainda corpo ainda que aparece ali na mar de Tarrafal, deixa-nos tudo triste, não só a população de Monteria, mas de tudo Tarrafal, porque nós todos não sabia, mas ele é um jovem de fino trato e que está relacionado com tudo alguém. E de maneira que nós até vivemos um momento de luto, de tristeza, e hoje nós, enquanto equipa camarária, também nos ali para nos transmitir aquela palavra de força para familiares e de comprometimento também junto com outras autoridades para não intensificar a busca de corpo, porque para o estado que Marça te encontra ali na Tarrafal deixa um desafio grande para todas as pessoas que prontificam para jurar na busca corpo de jovem, mas que infelizmente estado de mar ali na Tarrafal que se te permite nesses dias e não está continua a fazer fé, mas não está conjuga esforço com outras autoridades para conseguir sim, com algum calmaria de parte de nós mar, conseguir identificar e encontrar corpo para poder devolver a família e poder fazer sim uma homenagem justo a corpo de um jovem que não precisa de assim a inteira com dignidade. O jovem, na casa dos 35 anos, reside na localidade de Alto Estrada, no município de Tarrafal, e está desaparecido no mar há 4 dias, mas os familiares não perdem a esperança de encontrar Santos com vida. José Freitas, presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, reafirma a sua disponibilidade para mais um mandato à frente dos destinos da edilidade tarrafalense. O autarca diz não ter nenhuma informação oficial do MPD de que será preterido por Neivo Araújo, atual líder da Comissão Política e Conselhia, como avançou à imprensa. Nunca tenho informação oficial de que tem outro candidato por parte do MPD, também tem ainda sempre a minha disponibilidade para a candidatura de Tarrafal de São Nicolau. E sim, tem ainda firme e forte para dar mais contributos para o Tarrafal? Sim, lógico, não está ali. A prova disso é toda a nossa dedicação, não está ali para Tarrafal de São Nicolau. É um município não cresceu, nós não está sempre disponível e está em primeiro lugar as pessoas de Tarrafal não querem acabar para dar o nosso contributo para o desenvolvimento de Tarrafal de São Nicolau. Freitas alega que ainda é cedo para decidir se avança como independente caso vier a faltar o apoio do partido. Ainda está cedo, existindo isso, ainda está cedo para pensar nisso. O importante é Tarrafal, o importante é trazer o melhor para Tarrafal, novas energias para que Tarrafal possa desenvolver. José Freitas respondia assim a perguntas do jornalista Rony Brito à margem do lançamento ontem da primeira pedra da obra de requalificação do monumento histórico da Rocha Escribida na zona da Ribeira Prata. A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, através do Plouro de Planeamento, Infraestruturas, Urbanismo e Recursos Humanos, procedeu, no final da tarde de ontem, à inauguração das obras de requalificação urbana e ambiental da Vila de Ribeira Prata. Obras que, segundo o edil José dos Reis, estão orçadas em 17 mil contos. Reportagem da Ângela Mendes. Trata-se de um projeto financiado e executado pela Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, que consiste no melhoramento das vias de acesso, asfaltagem de circular rodoviário e construção de pracetas e espaços de lazer. E que, segundo o edil José dos Reis, além de proporcionar melhores condições de vida aos moradores, irá contribuir no desenvolvimento do turismo local. A Vila de Ribeira Prata é cada vez mais uma vila com vocação para turismo, por isso que não entende, mas é necessário requalificar essa vila. E para nós, requalificação urbana é sinónimo de qualidade de vida, porque atrai também investimentos, cria condição de dignidade para próprias famílias que ali vivem, que estava desacreditado
de essa possibilidade de hoje Vila Ribeira Prata está firme. Por isso, notar-se esperança para a população local, não mostrar que é possível sim, conjuntamente, com o trabalho, um trabalho que envolve comunidade, que envolve também empresários locais, que envolve um grande juntamento de tudo alguém para que efetivamente não consiga sim ter hoje esse espaço digno de celebração e de ato de inauguração. O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal Santiago aproveitou a ocasião ainda para anunciar novas obras que serão inauguradas ainda este ano. Nesse ano de 2024, nós também temos mais obras. Já nós estamos na inauguração 15 ou 16, se memória que está fazendo. Na 2 anos, não conseguimos agora na Tarrafal 12 obras, aquilo que é inédito. Para a primeira vez na Tarrafal, na cada 2 meses não tinha uma obra inaugurada do ponto de vista estatístico. Mas não tem obras ainda para não inaugurar. Brevemente, não tem agora a obra de requalificação de Largo de Santa Amara Abadi, que é uma obra de Tarrafal e para todos os tarafalenses residentes espalhados no mundo fora. Mas não tem obras também lá na Chombong, na Mangue e nas zonas altas do município que nos também conclui na 2024 para também que nos devolve a população residente essas obras. Já os residentes da Vila de Ribeira Prata aplaudiram esta ação e prometeram cuidar da comunidade. Está bonito para o morir é o primeiro vez. Já não dura ali tempo, mas já naquele momento ali ela apresenta tudo o que é passar. Não acha mais bonito para continuar cada vez mais. Zona como que estava? Zona é tudo mareado. É tudo mareado, mas agora está começando a comprar. Não está espera, mas está mais para frente. De realçar que as obras de requalificação urbana e ambiental da Vila de Ribeira da Prata, no município de Tarrafal Santiago, estão orçadas em 17 mil contos. Os Tubarões Azuis e a Federação Cabo-Verdiana de Futebol vão ser homenageados pela Câmara Municipal do Sal. Será no dia 1 de março e é uma iniciativa para reconhecer a performance da seleção no CAN que decorreu na Costa de Marfim. Moisés Évora. O presidente da Federação, Mário Semedo, adianta que é uma iniciativa importante para o futebol cabo-verdiano. Uma cerimónia que decorrerá no dia 1 de março. Sim, recebemos de facto essa comunicação por parte da Câmara do Sal. Isso é muito importante para a seleção, para a Federação Cabo-Verdiana de Futebol e também para o futebol cabo-verdiano, porque é um reconhecimento e quando isso acontece é sempre bom, é sempre prestigiante e recebendo de uma instituição como a Câmara Municipal do Sal, que é uma instituição que tem feito um trabalho extraordinário a nível do desporto, portanto, para nós também nos honra esse reconhecimento. Uma delegação chefiada pelo Presidente da Federação estará no Sal para a cerimónia. Mário Semedo, que foi convidado pela Associação de Futebol da Ilha para participar numa conferência. Sim, eu estarei não só para essa atividade, mas também porque a Associação de Futebol de Sal organiza, digamos, uma conferência para a qual fui convidado, portanto, estar presente e aí aproveito para também assistir ao ato de homenagem à Federação e à Seleção Nacional. E em relação aos próximos compromissos dos Tubarões Azuis, eliminatórias para o CAN 2025 e o Mundial 2026, Mário Semedo adianta que já decorre todo um trabalho de preparação. Isso começa imediatamente depois, digamos, de um outro compromisso do CAN, porque as responsabilidades são muitas, as exigências também, e temos que começar a preparar com afinco e em tempo oportuno. Por isso nós não paramos e, portanto, a equipa técnica já está a trabalhar nesse sentido, assim como também em concertação com a administração da Federação. De recordar que a Seleção Nacional chegou aos quartos de final no Campeonato Africano. A Organização Nacional Antidopagem comemora 7 anos de existência com o lançamento da plataforma web Sabe Direito. O presidente da ONAT-CFE, Manuel Passos, afirma que é mais um passo para promover a transparência e a ética no desporto e garantir um desporto livre da dopagem. Edneia Barros.
O presidente da ONADCV diz que já era momento de se fortalecer o alicerce da prevenção contra a dopagem no desporto em prol de uma competição justa e imparcial. Entende Manuel Passos que a plataforma web Sabe Direito vai permitir à ONADCV conhecer as inquietações dos atletas e contextualizar a sua atuação. É simplificar as coisas para o atleta. O atleta quer saber se o medicamento A ou B pode ser tomado. Ele vai escrever aquele medicamento, o sistema vai dizer ao atleta podes ou não podes tomar este medicamento. Isso vai permitir ao NADCV contextualizar a atuação durante as campanhas de educação, vai permitir-nos saber em cada região, em cada modalidade, quais são as principais inquietações dos atletas. Portanto, é uma ferramenta feita para servir os nossos atletas, para servir a equipa de apoio. E nós acreditamos e queremos, com esta plataforma, reduzir os resultados analíticos positivos por negligência. O próximo passo será a transformação da plataforma ora lançada em aplicativo. O ministro adjunto do Desporto, Carlos Monteiro, enalteceu o trabalho realizado pela ONADCV com vista a garantir transparência e ética no desporto e insta a organização a fortalecer e ganhar ainda mais robustez. É uma organização ainda, digamos, se não bebê, mas criança, precisa de se fortalecer, ganhar maior robustez e continuar esse percurso, mas que durante este período de 7 anos deu passos firmes, granjeou credibilidade a nível nacional e internacional. Passarmos em 7 anos de uma quase total falta de fiscalização e de controle, mas também de uma quase total ignorância naquilo que são substâncias que podem ser usadas e substâncias que são proibidas. Porque a questão mais importante não é só se um atleta depois num controle acusa ou não positivo. A questão mais importante é a saúde do atleta. E a dimensão da atuação da ONADCV acaba por ultrapassar o desporto. Nós temos dado uma importância muito grande à atuação e sensibilização nas escolas. Um instrumento digital que o objetivo depois é transformá-lo também num aplicativo que possa ser utilizado de uma forma ainda mais fácil e intuitiva. Na cerimónia da comemoração dos 7 anos da ONADCV, várias instituições parceiras e algumas pessoas receberam certificados de reconhecimento pelo apoio dado para o fortalecimento da organização. No ano de 2023, houve um ligeiro aumento no número de casos de abuso sexual de menores na Ilha do Fogo, de acordo com a delegada do ICA, Samira Teixeira. De acordo com a responsável do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, esse aumento deve-se, ao seu ver, com o incremento das denúncias, fruto de uma campanha de sensibilização mais intensa. Reportagem do Elcio Andrade. No ano de 2023, o ICA no Fogo recebeu mais de 500 denúncias de violação dos direitos das crianças, de várias naturezas como pensão de alimentos, negligência, disputa de crianças, entre outras. No que diz respeito à agressão e abuso sexual de menores, os números mantêm uma mesma média de pouco mais de 50 por ano, de 2021 a 2023. No ano 2023, em relação ao ano 2022, que foi tão preocupante. Por quê? Porque no ano 2022, teve um número considerável de agressão sexual, que foi cometido na crianças com idade compreendida entre 7 a 12 anos. No ano 2023, maior número foi na adolescente próximos à maioridade. De acordo com a delegada do ICA no Fogo, Samira Teixeira, esse ligeiro aumento deve-se a um trabalho mais intenso da sensibilização. A minha percepção do testado de receber aumento de denúncia. Isso que eu falei é que é muito fácil, as pessoas sim, testado da denúncia, até familiares muitas vezes. Eu senti que pessoas têm um medo de a família, vizinhos, escola, sentem um medo de denúncia caso de abuso sexual. Mas aquele é um trabalho que está contínuo para reforçar, encorajar pessoas sempre a fazer denúncia. O ICA está satisfeito com o trabalho em conjunto com outras autoridades com competência na matéria, como, por exemplo, o Ministério Público, que tem agido de forma célere em casos de agressão e abuso sexual de menores. Esse novo Código Penal, que crime público fica até idade até 16 anos,
E então ali, quando é crime público, o ICA tem legitimidade de fazer aquele encaminhamento para o Ministério Público. E o Ministério Público tem estado a trabalhar muito bem em relação a casos de crimes de abuso sexual, do está sentindo realmente que hoje, infelizmente, tem grande número de reclusos que estão por causa de crimes de abuso sexual. Infelizmente, porque é triste, apesar que a informação está ali, a sociedade, a maioria está bem informada, mas, no entanto, está a gerir a informação. De realçar que o ICA continua a desenvolver o seu plano de prevenção que iniciou em 2022 e termina em 2024, bem como retomar o projeto Cidadania Móvel. A instituição, em parceria com o Ministério da Educação, também capacitou professores e monitores no sentido de passar a informação e ensinar as crianças a autoprotegerem. Sob o lema Educação me trouxe até aqui 2024, a Escola Secundária Pedro Gomes, na cidade da Praia, acolheu hoje a 4ª edição da Conversa Aberta, promovida em parceria com a plataforma de voluntariado Geração Be Bright. No total foram 26 voluntários colocados em cada sala de aula para dirigir uma mensagem de motivação aos alunos sobre a importância de estudar e ter uma qualificação profissional. Maria José Macedo. Hoje em dia os jovens já não encaram estudos como antigamente, pois a realidade também é outra. A situação de que muitos falam, de que estudam, fazem formação, mas depois não encontram imediatamente o trabalho, o que pode gerar desmotivação. Para ajudar a reverter esta perspectiva, a Escola Secundária Pedro Gomes, aqui em Enxada de Santo António, promoveu na manhã de hoje uma conversa inspiradora com os seus alunos. A secretária da escola, Raquel Santos, afirmou estarem focados em ver o lado positivo do atual contexto e ajudar os seus alunos a alcançar as suas metas. Estamos concentrados em ver o lado positivo, dar-lhes formas de ver outras coisas que compensam. O tema que escolhemos é a educação me escolheu. A educação compensa, esse é o valor, é a mensagem que queremos transmitir. Há sempre uma via de escape que conseguem. A RCV ouviu 2 palestrantes da plataforma de voluntariado Geração Be Bright, que são profissionais que esta manhã dedicaram 50 minutos do seu tempo para partilhar uma mensagem de motivação aos alunos nas salas de aula. O que vemos em muitos jovens hoje é não ter aquele foco em como fazer as coisas. Só querem a meta, mas depois não percebem que há todo um processo, há toda uma luta, há sacrifícios. E o objetivo é esse, é mostrar um bocadinho isto para eles, para inspirar, mostrar que há formas e há ferramentas e a escola é fundamental também para isso. Bom, hoje na verdade minha partilha me inspira um pouco, ministro, para uma coisa que não tem estado toda. O pano de fundo é que hoje pessoas às vezes que você está muito valoriza a escola, você fala, você estuda, você fica sem trabalho, você estuda, você fica na casa, um monte de estuda, já faz licenciatura, já sai para caminho. Então não quero para ministro, mas apesar disso pode ser uma realidade, mas ainda vale a pena, continua a qualificar e que sou bem para a escola, mas tenta ser excelente na tudo aquilo que você faz. No cômputo geral, são profissionais provenientes de diversas áreas que na manhã de hoje levaram uma palavra de incentivo aos alunos do 7º, 11º e 12º anos do Liceu Pedro Gomes, com tónica na importância dos estudos e qualificação profissional. Na atualidade internacional, o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, pediu demissão do cargo de conselheiro especial do presidente, alegando discordância com a atuação do chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló. Nuno Gomes Nabian apresentou a renúncia ao cargo numa missiva com data de 16 de fevereiro, a que a Lusa teve acesso e em que justifica a decisão pela falta de diálogo e constantes interferências, assim como pela tentativa de politizar e sequestrar as forças de segurança por parte do presidente. Na carta dirigida a Sissoko Embaló, o antigo primeiro-ministro começa por agradecer a confiança política na nomeação para o cargo, mas conclui que já não existem condições morais e políticas para continuar. Nuno Nabian aponta a necessidade de marcação de eleições depois da dissolução da Assembleia Nacional Popular em dezembro e considera que o presidente não se mostrou aberto ao diálogo para a criação de condições para uma governação pacífica e estável do país.
13h49. Vamos aqui repor os títulos que fizeram esta edição. Governo diz ser positiva a governação do país, oposição afirma o contrário. Linguista da Alma CV defende a clarificação do texto constitucional sobre a oficialização da língua cabo-verdiana. ASA comemora 40 anos com olhos postos na transformação digital. José Freitas reafirma disponibilidade para mais um mandato à frente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau. Câmara Municipal do Sal vai homenagear Tubarões Azuis e Federação de Futebol pelo desempenho no CAN. Conselheiro especial do presidente da Guiné-Bissau pede demissão por discordância com o embalo. Humberto Santos na edição e apresentação desta edição do Jornal da Tarde. Na técnica da Brito, na apoio à realização temos está Jamila Carvalho, quando já temos 13h mais 50 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.